Olá a todos, eu sou Franciele Charlot, sou Head de Design na NTT Data Brasil e eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos e olhos castanhos. E hoje, junto aqui com meus colegas, a gente vai falar um pouquinho sobre como a IA vem influenciando o mercado, tanto atualmente quanto no futuro, e o papel do design em toda essa revolução. Em conjunto com isso, a gente vai falar também sobre as tendências e o como a gente vai tornar aqui o nosso papel do nosso time de design como uma missão de tornar as experiências mais humanizadas. Para isso, eu queria convidar a Gisele e o Carlos para se apresentarem neste primeiro momento. Boa. Quer começar, amigo? Vamos lá. Eu sou o Carlos, eu sou líder de projeto sênior aqui, voltado para a disciplina de design, já atuando há mais ou menos 5 anos aqui dentro da NTT Data. Sou formado em design gráfico, 15 anos atrás me formei, faz bastante tempo. Fazendo uma autodescrição minha, eu sou um homem branco, cis, cabelos castanhos escuros, alguns fios brancos aqui, né, perdidos pelo espaço. Estou usando óculos, uma blusa preta, que é quase o meu uniforme diário aqui dentro da NTT Data, e estou aqui hoje junto com vocês para a gente poder falar sobre o impacto da inteligência artificial dentro da tecnologia e dentro do design. Boa. Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que esse papo vai ser muito bom. Eu sou a Gisele Prado, sou Gi, por favor me chamem de Gi. Sou uma mulher cis, parda, tenho cabelos pretos, longos e tô vestindo uma camiseta preta com um kimono branco por cima. Eu sou mãe de pet, sou casada, moro no interior de São Paulo, tô aqui na NTT já vai fazer 7 anos, bastante tempo. Junto, né, Gi? 7 Sim. anos. Sou formada em design gráfico, me formei ali em 2017 e depois fiz uma transição de carreira aí mais pro lado da estratégia. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia social e antropologia e desde então tenho feito aí uma especialização mais voltado para esse universo de futuros e pesquisa. E hoje faço parte também do time de design e atuo como pesquisadora. Muito bom, muito bom. Gente, para começar, eu queria começar já com um assunto polêmico, né? É o que todo mundo vem discutindo. Acho que desde almoços, dia a dia no escritório e tal, todo mundo vem falando sobre a IA e o impacto da IA no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em todo o nosso universo, né? E eu queria ouvir de vocês, como nosso time, como vocês também veem, né? Como que a gente consegue tornar o processo mais humano, ainda mais humano, nessa revolução que a gente está vivendo da IA nesses últimos anos. Daí, Gi, Carlos, quem quer começar? Boa. Não, eu acho que é a realidade, né? Todo mundo fala sobre inteligência artificial. Recentemente participei de um evento que, inclusive, vou também mencionar um pouco mais sobre esse evento, e a grande temática era sobre inteligência artificial e ética. Então, assim, os eventos estão falando sobre isso, os almoços, as empresas. Realmente, inteligência artificial é o tema do momento, mas eu acho que deixou de ser tema e tá virando cada vez mais realidade. Mas eu queria trazer um panorama mesmo que acho que, enfim, muitos de nós aqui a gente já sabe que essa nossa relação com as máquinas não é de hoje, né? E muita gente, eu acho que fica ainda muito assustado com essa temática, porque é uma ferramenta que traz muitos assuntos polêmicos, mas desde sempre a humanidade, nós seres humanos, a gente tem a capacidade de criar ferramentas para expandir as nossas capacidades. E a inteligência artificial, ela também vem para isso, né? Para ampliar aquilo que a gente faz. Agora, eu acho que um diferencial do nosso momento, e talvez é o que traz esse desconforto pra gente, que traz até um certo medinho para muita gente, que é uma ferramenta que não só amplia o que a gente faz, mas ela também tenta replicar quem a gente é, né? Sim. E aí a gente estava conversando, enfim, antes aqui, né, da gente começar a gravação, e eu achei que é um ponto bem interessante também de pontuar, que é um momento
muito reflexivo pra gente, né? De entender quem a gente é como ser humano, qual que é o nosso papel na sociedade e como que a gente fica nesse avalanche, né, da inteligência artificial. Qual que é o nosso papel hoje como ser humano? Então, eu acho que o nosso grande desafio hoje tem sido justamente esse, sabe? Eu acho que a inteligência artificial, por mais que ela tenha tem gerado muitos assuntos polêmicos e é um assunto do momento, eu acho que ela está fazendo o ser humano começar a refletir realmente sobre a nossa humanidade. E olha só o tema do nosso podcast aqui, né? É sobre isso. Então, acho que isso existe uma riqueza, existe uma preciosidade a gente começar a olhar mesmo pra gente e a gente tentar não se perder, né? Eu acho que essa é a nossa luta, eu acho que não só como designers, mas pessoalmente falando como Gi, eu acho que a minha grande missão em uma multinacional de tecnologia, que é como a NTT Data, é de humanizar a tecnologia, a gente não esquecer desse atributo tão importante. Muito bom, Gi. Perfeito. Eu vou fazer até um gancho nisso que você falou na interação da máquina, né? Datando lá da Revolução Industrial até Sim. aqui, o quanto a gente evoluiu nesse sentido. E aí, o fato de eu ser designer, eu tenho que trazer a visão do usuário aqui também. Eu acho que, respondendo um pouco da sua pergunta sobre o foco, eu acho que o foco nunca esteve tão em alta no usuário, na pessoa, no ser humano. Né? Do ponto de vista de interfaces, por exemplo, a gente hoje entra numa temática de interface zero, né? Onde eu não tenho interface, o que eu tenho é outra pessoa, mesmo que sintética, né? Na minha frente, conversando junto comigo. Então, hoje eu como usuário, eu deixo de aprender a como interagir com a máquina e a máquina passa a aprender a como interagir comigo. Então, eu não tenho mais esse ponto de fricção, né? E eu consigo fazer com que as coisas aconteçam de forma mais natural, de forma mais fluida. Tem um pensador chama Mark Weiser, ele é da computação pessoal, quase o pai da computação pessoal, né? E ele traz um pensamento que é o seguinte: a tecnologia é incrível quando ela se torna invisível. E eu acho que a gente está chegando nesse momento onde as interações entre humano e computador elas estão se tornando algo mais próximo daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, mais próximo daquilo que a gente tem com outros seres humanos, né? Então, acho que esse é um ponto positivo, mas tem os pontos negativos também, né? Como que a gente consegue reverter essa situação? Existe um estudo, por exemplo, que dita que 50% das atividades laborais que existem hoje já podem ser substituídas por inteligências artificiais, né? E essas atividades, elas geralmente estão relacionadas com aquilo que a gente chama de white collar jobs, né? Que é aquilo que eu tenho dentro de escritórios, então processos operacionais, processos repetitivos, processos templatizados, coisas que uma inteligência artificial poderia fazer, né? O mais básico do operacional. Então, no lugar da gente brigar com a inteligência artificial, talvez é a gente pensar que nós mesmos acabamos sendo máquinas dentro do nosso cotidiano, né? As coisas que a gente faz, a forma como a gente executa, ela é muitas vezes procedural. Como que a gente pode tornar isso mais estratégico? Como que a gente pode gerar mais impacto? Como que a gente pode sair desse pensamento máquina? Porque nele a gente pode ser substituído. A gente não consegue competir direto. Mas se eu trouxer mais estratégia para aquilo que eu estou fazendo, se eu trouxer algo mais humano, mais inesperado, né? Ainda assim, a inteligência artificial ela trabalha com coisas esperadas. Eu, como ser humano, consigo trabalhar com o inesperado. Então, como que eu consigo fazer isso no meu dia a dia para que eu não esteja competindo direto com a máquina? Para que de fato, eu traga a visão do humano dentro do meu trabalho. Isso é muito legal, né? Porque eu acho que a IA está tão presente no nosso dia a dia, a gente começou a rever
o nosso dia a dia. A gente Sim. começou a perceber, nossa, isso é muito chato, eu tenho que ficar fazendo isso. Sim. Daí a gente começou a pensar, pô, isso poderia ser feito por uma IA. E a gente começar a criar pequenas IAs que nos ajudem ali no dia a dia a fazer esses trabalhos mais manuais, né? Acho que isso tem um lado positivo e tem um lado negativo também. Eu vi uma matéria recente falando sobre os júniors, né? O quanto que o impacto da IA vai gerar aqui no mercado olhando os próximos anos. Porque os júniors normalmente fazem esse trabalho mais, né, mais simples, mais ferramental e tal. Se a gente tira essa etapa da jornada, como vai ser o mercado de trabalho no próximo ano? Como vai ser, como a escola tem que se redesenhar para preparar novos profissionais? Então a gente está vivendo aqui muitas discussões como sociedade. Tira a gente da zona de conforto, né? Faz com que a gente pense dar uma virada. como evoluir. Perfeito, perfeito. Carlos, que comentou um ponto muito importante, né? A Gi tinha puxado que a tecnologia é uma ferramenta mega poderosa, vem mudando muito, mudou nossa vida, assim, 360 nos últimos 20 anos. A gente éramos outras pessoas sem celular aqui, nos 20 anos atrás e tal. Mas como vocês veem que o design pode aproximar mais essa tecnologia em vez de afastar? Tá. Ainda mais no contexto do Brasil. O que vocês acham? Sim. Tá. Bom, voltando a esse assunto da interface, né? Veja bem, eu sempre entendi que o design ele executa um papel de facilitador, né? Ele é o facilitador entre a pessoa e a máquina, a pessoa e a ferramenta, a pessoa e o projeto, o serviço. Então, ele age como um tradutor, né? Como um facilitador. E quando a gente para pensar no momento atual, onde as interfaces se tornam cada vez mais próximas do natural, mais próximo do humano, as fronteiras vão se dissolvendo. E nesse cenário, será que o designer ainda pode ser esse diplomata? Será que ele ainda consegue trabalhar dessa forma? Ele ainda consegue projetar algo para algo que é natural? Para algo que já nós nascemos com isso, né? Que é essa interação humano para humano, né? Mesmo que seja um humano sintético no caso. E aí eu fico pensando que talvez o trabalho aqui seja um trabalho de como tornar o design algo mais estratégico, como tornar o design algo mais parte da necessidade para o momento, para esse zeitgeist, né, que a gente está vivendo agora. E aí o questionamento hoje as máquinas, elas precisam, antes da inteligência artificial, eu preciso da inteligência social. Sim. Eu preciso saber como as pessoas se comportam, qual é o comportamento, como que eu consigo obter esses dados para que eu possa treinar essas máquinas. Então, é claro que a gente não vai conseguir ter essa resposta agora, nesse podcast aqui, mas eu acho que é um ponto de vista interessante a gente pensar que talvez o designer aqui, ele trabalhe para posicionar as máquinas cada vez mais como interfaces humanas, interfaces prontas para recepcionar essa interação humana. E inserindo dados, aprendizados, nós conhecemos os usuários, conhecemos as pessoas. Então, talvez as informações que a máquina precise, porque ela precisa aprender, né, venha da gente, né, possa vir da gente, a gente possa trabalhar isso para que a gente possa, de fato, ter algo mais assertivo no final do dia. Boa, e assim, eu estava refletindo aqui enquanto ele falava também sobre essa força, né, do design em si, e complementando, eu acho que a gente tem que, de fato, resgatar a essência do design, né? O que, de fato, o design significa. E quando a gente resgata essa essência do design, o design, ele tem o propósito de trazer sentido para aquilo que a gente cria, né? Então, eu acredito muito que o grande papel do design atualmente é realmente dar sentido para a tecnologia. Eu vejo ele muito como também esse facilitador, é como se fosse uma ponte entre o ser humano e a tecnologia. O design é esse elo perfeito, né? Porque somos designers, mas assim, é realmente uma ponte que traz um sentido, que traz um direcionamento e que
de fato, a gente consiga se aproximar ali das ferramentas. E com isso, eu acredito que também com essa ponte havendo entre o ser humano e a tecnologia, o design ele consegue ali colocar os limites saudáveis, né? Que é como a gente falou, né? Respeitar também o que faz parte do ser humano e o que faz parte da tecnologia. O papel do ser humano e o papel da tecnologia. O Carlos falou sobre essa questão da interação social, que é extremamente importante para a gente continuar tendo, e o design ele vem justamente para isso, né? Para que a gente possa continuar tendo essas interações sociais apesar da tecnologia. É extremamente importante a gente estar tendo isso aqui agora, né? Essa conexão que a gente tem, a gente ir para eventos, a gente conhecer novas pessoas, a gente estar em comunidade, isso é extremamente importante. Eu acredito que o design ele vem com essa força, justamente reforçando de novo o nosso papel ali, mas unindo o ser humano com a tecnologia e trazendo sentido de fato para aquilo que a gente cria. Muito bom, olha, fomos profundos, assim. Eu acho que, entrando mais, tá, gente? Pegando esse gancho, entrando mais, como vocês acham que o design ele pode ser esse catalisador da tecnologia? Além da camada funcional. O Carlos tinha comentado um pouco disso, né? Nessa primeira camada, mas a gente chegar no nível até mais emocional, de sentidos. Eu acho que é algo futuro, sim, mas a gente já vem discutindo isso. Como a Gi falou, é importante que a gente comece a discutir até para termos limites éticos do que devemos e não fazer. Qual é a visão de vocês? Acho que eu posso começar aqui. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que o design ele não deve ser percebido, ele deve ser sentido, né? Perfeito. E eu acho que isso hoje se reforça ainda mais. Como que eu consigo aplicar design num espaço mínimo que eu tenho para isso, né? Então, interfaces cada vez mais enxutas, né, com menos possibilidades de... Tem muita interação, né, mas tem pouquíssimas interações planejadas, estratégicas, a coisa acontece de maneira mais orgânica, né? Então, eu acho que hoje, quando a gente para pensar nisso, o design ele ocupa esse papel de uma estratégia, sim, mas de um vínculo sentimental, de um vínculo afetivo até com aquilo que a gente tem hoje como experiência, né? E essa que é a sacada, né, Carlos? A gente conseguir gerar esse sentimento naquela troca homem-máquina. Sim, sim. Eu diria que hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não só, acho que, sobretudo, ética, mas uma responsabilidade de como a gente vai seguir dessa forma naquilo que a gente projeta hoje, né? Porque deixou de ser... É uma nova revolução que a gente tem em mãos. Sim. Né? Não é uma trend. Então, fica essa responsabilidade de como que o designer consegue impactar com sentimento, né? Com contexto também. Perfeito. E, de preferência, de forma preditiva sempre, né? Perfeito. Eu também concordo com isso, que essa questão sentimental é extremamente importante. Inclusive, ela não é a designer, ela é uma astrofísica, mas a do Ilha de Mello, ela fala muito sobre essa questão da sensibilidade unida com o processo de investigação. E eu acredito muito que o design, ele torna esse catalisador quando ele parte justamente disso que o Carlos falou. A gente ser sensível não quer dizer que a gente é fraco, né? E a gente também, enfim, projetar produtos, campanhas, marcas, interfaces que tenham esse atributo também como fortaleza é extremamente importante. Então, eu acredito muito que parte desse momento de escuta. E isso está muito atrelado com a pesquisa, né? De você entender o ser humano, de você entender o contexto que ele está inserido, você entender de comportamento, né? Até pouco tempo atrás, os designers não faziam psicologia.
Não se falava, né, sobre um designer fazer psicologia. Sim. E aí, até esses últimos anos, os últimos, sei lá, 5 anos, cada vez mais a gente tem designers que estão fazendo psicologia, designers que estão estudando sobre neurociência. Então, a gente percebe que cada vez mais hoje, o profissional que trabalha com design, ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender de cultura, ele precisa entender de contexto. Então, eu acredito que é muito nesse ponto, sabe, de trazer de fato a sensibilidade para a mesa e não só realmente a funcionalidade ali. A gente precisa realmente gerar emoções. E que tipo de emoções que a gente quer, né, gerar? A gente pensar muito sobre isso. E também eu acredito muito que o design em si, ele não se fecha na bolha dele, sabe? Eu vejo que o design, os times de design, eles são muito conectados aos outros times, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, no meu trabalho do dia a dia, Sim. onde o time de design, ele é levado a se conectar com outros times. E outros times que às vezes a gente fala assim, gente, não tem nada a ver, mas tem a ver sim. E você aprende tanto, né? Com diferente. Exato. Então, é essa conexão com o time de negócio, com o time de dados, com o time de pesquisa, essa integração entre muitos times e que, às vezes, quem faz isso ali é o próprio design ali, né? Que aí entra no que a gente falou, né? Dele ser a ponte entre tecnologia, ele pode também ser com outras áreas. Sim. E eu acho que para também reforçar isso, uma profissional que eu admiro muito, que é a Neri Oxman, ela traz muito essa questão do design ele ser uma disciplina que ele não fica dentro de uma bolha, mas é algo multidisciplinar e que é extremamente importante a gente não só focar de novo no ser humano, mas ela vai até um pouco além. A gente agora também precisa entender do meio ambiente, a gente precisa entender do planeta, porque a gente não pode simplesmente criar produtos só por criar produtos. Precisa ser bom para o ser humano, precisa também ser bom para o planeta. Então, tudo parte do sentimento, da sensibilidade. Eu costumo dizer que o designer ele pode ser qualquer coisa. Maravilhoso. Ele vira um especialista em uma semana, né? Então, quando a gente pega um contexto novo, alguma coisa que a gente não tem tanta afinidade, né? O profissional pegou um contexto de seguros, né? Que é uma coisa muito específica. Ele senta e ele aprende muita coisa em uma semana. Que ele pode discutir que ele com pode outras discutir pessoas. com outras Sim. pessoas. Então a gente acaba sendo um facilitador, como você falou, para vários assuntos, né? Não só para tecnologia, mas para tudo aquilo que aparece dentro do nosso escopo de trabalho. Perfeito. E aí um adendo, gostei bastante quando você mencionou sobre o fato da gente pensar de fato nas pessoas e como que a gente converte isso dentro de uma experiência significativa e até sentimental. E aí eu, não tentando ser megalomaníaco aqui, mas eu acho que vale a pena trazer essa provocação aqui, que é, anteriormente nós projetávamos para pessoas. Hoje continuamos projetando para pessoas, mas hoje nós também projetamos pessoas. Então, quando a gente cria uma experiência voltada à inteligência artificial, a gente precisa pegar todo o estudo que nós tivemos ali durante as etapas de pesquisa sobre o usuário, sobre as pessoas, e aplicar dentro do nosso projeto. Então, o nosso canal, ele passa a ser também uma pessoa, né? E eu preciso fazer com que ela aprenda o suficiente para que a outra pessoa, e essa de verdade, comece a enxergar aquela como um igual, como algo orgânico, algo natural para ela. E daí eu queria pegar esse gancho do Carlos, que a gente tá vivendo etapas aqui das evoluções das experiências, né? A gente já viveu muito à frente do web, depois app, e a gente sempre teve a missão de tornar aquilo intuitivo e confiável. Sim. Quem não viveu, né, aqueles sites que piscavam o tempo todo, uns anos atrás, né? Hoje, a gente também tá vivendo isso, mas com outros meios. A gente tá vivendo isso com os agentes. Sim. A gente tem muitos receios, o quanto aquele agente vai pegar a minha informação, o quanto ele é confiável, o quanto que eu tô entendendo realmente aquela troca
depara com aquele agente. Em meio de tudo isso, a gente está no mundo de como que a gente consegue trazer valor. O Carlos tinha comentado também sobre estratégia, como a gente gera impacto. Sim. Como vocês veem neste novo momento que a gente está evoluindo, né? A gente não para de usar os outros, mas a gente também começa a adicionar novas experiências no nosso dia a dia. Como a gente traz métricas, estratégia para o nosso dia a dia no processo de design? Eu falei sobre isso um pouquinho atrás. Eu acredito que o designer está entrando num cenário preditivo agora, né? Então eu preciso me antecipar às necessidades do meu usuário, né? E de maneira não intrusiva. Sim. Eu não posso ser, não pode ser. Então, eu acho que a gente começa a entrar num cenário onde temas como hiperpersonalização, outros temas que nós temos aqui também dentro da NTT Data, como nossos cores fundamentais aqui, né? Eu acho que eles vêm à tona muito nesse momento, para que a gente possa se antecipar, para que a gente possa ser preditivo nas experiências. Eu não posso mais esperar que o meu usuário aperte um botão. Eu tenho que interagir com o espaço que aquele usuário ocupa, eu tenho que interagir com o contexto, eu tenho que conhecer o contexto daquele usuário e eu tenho que tratar cada uma das pessoas de maneira individual. Eu não tenho mais clusters, eu não tenho mais grupos, eu tenho indivíduos. E como que eu vou trabalhar com 8 bilhões de indivíduos, né? Então, acho que o desafio está muito em como tornar o design um pouco mais exclusivo, sendo inclusivo. Difícil, né? hein? Muito difícil. É isso. Eu também acredito nessa predição ali, que é extremamente importante, né? Enfim, e falar de mercado, né? Você sempre tá ali um passo à frente. É extremamente estratégico isso para as empresas, né? Estarem ali mapeando realmente o comportamento. Acho que conecta também o que a gente já falou aqui, da gente fomentar cada vez mais a escuta e a gente tá atento de fato aí aos sinais, né, que vão se concluir aí em tendências de fato e que não são apenas ruídos, porque ruído a gente tem aí bastante. Mas eu acho que também aqui, além da predição, é a questão da transformação, né? O designer, ele precisa mostrar para a equipe de negócio, para a equipe de dados ou para as outras equipes que o que ele está fazendo ali está transformando algo, né? E não só transformando a experiência das pessoas, mas acredito também que é no sentido ali de girar o ponteiro, sabe assim? E aí, enfim, com isso a gente tem que sempre estar com os dados em mãos, né? E cada vez mais informações realmente estar munido ali de informações mostrando para as empresas que com o nosso trabalho está havendo transformação. E aí, com isso, a gente consegue se posicionar de que a gente não é só operacional, a gente é de fato estratégico. Eu estou transformando experiências, pessoas e o negócio em si. Muito bom, muito bom. Vou pegar esse gancho da Gi. Nós, né, o time de design da NTT Data Brasil, a gente já é um time maduro, estamos há quase 10 anos aqui no mercado, em diversos setores, basicamente. A gente vem fazendo grandes cases e também se destacando em alguns assuntos. Research, a gente está aqui como destaque, design system, acessibilidade, potencializando cada vez mais aonde estamos aqui como consultores, basicamente. Que cases vocês acham que foram os destaques, assim, até puxando tendências, esse impacto de trazer o humano nessa grande revolução? Vocês poderiam comentar, assim, por cima. Eu queria... não é puxando sardinha, né? Mas, assim, eu tenho atuado, já vai fazer 1 ano. Nossa, passou muito rápido, mas eu tenho atuado como pesquisadora ali no WhatsApp. E o que eu vejo com relação a essa questão do papel do humano, mesmo com a tecnologia, é entender o não dito, sabe? Eu tenho visto bastante isso ali na minha atuação ali como pesquisadora e de trazer esse olhar cada vez mais para o time mesmo ali de design, para o time de produto ali, de negócio, de que por mais que a gente esteja falando de um canal que é o WhatsApp, a gente está falando sobre um canal que é extremamente íntimo,
né? E que está no cotidiano do brasileiro. Então, a gente não pode só falar sobre o produto em si. A gente precisa trazer como é que as pessoas se relacionam, primeiro, com aquele canal, como é que se relaciona com a instituição financeira, porque, afinal, nós, como brasileiros, a gente tem bastante desafio com essa temática. Então, eu acho que o meu papel tem sido bastante esse, sabe? E a tecnologia, ela tá no meu dia a dia, a IA tá no meu dia a dia, mas ela não exclui a importância de eu ouvir pessoas reais e de eu também captar ali, muitas vezes, o que os clientes acabam não dizendo ou até se contradizendo. E aí entra o meu maior desafio, porque o brasileiro também tem essa de querer sempre, enfim, como se diz, agradar. Então, às vezes, o cliente está falando algo positivo e a expressão é completamente outra, sabe? Então, tá aí o papel do humano ali, mesmo eu tendo ali ferramentas que estão me auxiliando no processo de pesquisa, automatizando a transcrição, tá guiando as informações. O meu olhar como pesquisadora, junto com o meu repertório, é extremamente importante nesse processo para eu entender que a pessoa ela tá falando uma coisa, mas a experiência, o comportamento dela tá sendo totalmente o contrário do que ela tá dizendo, né? Então, é um case que tem sido bem interessante. A gente tem lançado aí produtos novos, a gente tem visto que o canal do WhatsApp tem crescido cada vez mais, novos clientes aderindo também às jornadas do WhatsApp, e cada vez mais a gente aprimorando a experiência dos clientes a partir de pesquisa, com dados, mas sempre voltado com esse olhar mais pro humano mesmo, comportamento ali. E sobre tendências, eu vejo que, por mais que a gente, né, tenha ido também, tem ido para um caminho de hiperpersonalização, recentemente participei do Rio Innovation Week, né, desse ano, que foi fantástico. E lá eu tive a oportunidade de ouvir a futurista Amy Webb, onde ela trouxe algumas tendências, e dentre elas ela falou muito sobre essa questão, por exemplo, da crescente da confiança na inteligência artificial que a gente tem vivido, e isso traz pontos positivos, alguns desafios também para gente, mas que se conecta bastante também com esse case do WhatsApp, já que os clientes eles estão cada vez mais querendo resolver a vida nesse produto, nesse canal, né? Então a gente percebe que o grande ponto ali dessa crescente da confiança, por exemplo, eu tenho visto com os meus próprios olhos que é a tendência que ela comentou, que cada vez mais a gente vai viver daqui para frente até 2030. Muito bom, muito bom. Eu acho que até pegando um pouquinho hoje, eu acho que é a questão do senso crítico, a gente ter dados, a gente saber interpretar e falar, será que esse dado tá fazendo sentido? Como eu já ouvi nessa última semana, número de o quanto o brasileiro usa IA, tem de 90% a 60%. É muito diferente o número do outro. Daí a gente dá uma cavada mais, assim, será que tá fazendo sentido? Qual que foi o modelo de pesquisa que foi usado? Sim. Porque uma coisa você pergunta para o brasileiro, você conhece IA? Conheceu, conheço. Você usa? O que é usar? Então, exato. esse senso crítico vem muito do nosso trabalho, da gente ir além da primeira linha e se aprofundando cada vez mais. Perfeito. Eu queria trazer aqui 2 pontos que são muito similares, mas olhando para projetos que eu já atuei, eu acho que hoje aqui na NTT a gente tem uma força muito grande dentro de Product Design, né? E Product Design é uma frente ampla. É uma frente que consegue atender de ponta a ponta os interesses de um produto. E aí, lembrando, produto eu não estou falando de um canal, mas eu estou falando de algo maior do que um único canal. Pode estar presente em vários canais. E aqui a gente tem a premissa de atuar dentro do value stream, né? Então, dentro da cadeia de valor daquele produto. A nossa premissa aqui eu não olho um único canal, mas eu entendo como aquilo que eu estou fazendo impacta toda aquela cadeia de valor. E eu queria trazer aqui duas visões de projeto que a gente já atuou, eu em especial, e os dois têm a ver com gestão de mudanças, que muitas vezes a gente encara que aquilo que a gente projeta é suficiente para o usuário, e eu não digo que não seja, de fato pode ser, mas
todos nós estamos reticentes em relação à mudança. Por pior que possa ser o cenário atual meu, mesmo que eu tenha um cenário promissor na minha frente, eu vou ser resistente àquele cenário promissor. Sim. Porque eu já estou numa zona de conforto, eu já estou em um momento da minha vida onde qualquer nova coisa pode impactar aquilo que eu estou acostumado. E aí me lembra 2 projetos, um deles foi para um banco aqui também, um dos nossos clientes, e esse projeto ele tinha como premissa unificar todos os sistemas do gerente. O gerente ele alternava entre diversos sistemas, então ele usava tela preta, né? Ele usava vários sistemas ali para conduzir as transações e tudo mais, e a ideia nossa era unificar tudo isso. E foi feito esse trabalho, e foi um trabalho muito aplaudido pelos stakeholders, todo mundo ficou super feliz, e depois disso, num primeiro momento você olha e fala que é suficiente, mas precisou de um plano de gestão de mudança para a gente conseguir aplicar este novo sistema dentro do dia a dia daquele gerente, porque o gerente preferia utilizar a tela preta do que encarar uma coisa nova. Então ele preferia ficar com o DOS do que encarar um sistema novo. Então o sistema ele tinha que não só representar todas as necessidades daquele usuário, mas também programar aquele usuário para mudança, devagar, usando uma estratégia, né? Então, isso foi muito trabalho da NTT. E falando, você disse sobre Design System, mesma coisa com Design System. A gente encarou um projeto de Design System cujo o Design System em si, ele era muito avançado, ele era muito bom quando a gente chegou. Já, né? E ninguém utilizava. Né? A gente tinha esse problema, o Design System era bom, mas ninguém conseguia utilizar o Design System. Por quê? Porque as pessoas preferiam fazer Design Systems paralelos dentro dos projetos do que utilizar aquilo que já existia, porque o Design System não tinha sido apresentado para eles. Né? O time que na época tomava conta desse projeto acreditava que o designer deve vir até o Design System. Sim. E não o Design System ir até o designer. Né? E é o oposto. Então parte do nosso trabalho como NTT Data foi também aproximar as pessoas desse produto, para que a gente tivesse todos os ganhos de eficiência ali. Então, o que eu trago com todo esse pensamento não é suficiente a gente criar a melhor interface, mas é como a gente consegue fazer com que esse usuário utilize de fato essa interface, como que eu posso fazer ele mais aderente à mudança dentro desse processo. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigada. Queria agradecer muito a participação de vocês. Muito bom. Foi ótimo aqui a troca. Ótimo. Referências, visão de tendências, visão humana aqui. Sim. Então, obrigada, Gi. Obrigada, Carlos. E a gente queria agradecer vocês também que acompanharam a gente aqui nesse videocast. Espero que vocês tenham pegado várias reflexões e interpretações aqui nesse bate-papo. E deixamos aqui o nosso canal super aberto para vocês conhecerem mais o time de design da NTT Data Brasil. Isso aí, obrigado. Obrigada, Fran. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. E é isso aí. Isso aí, muito obrigado.